Mais uma vez, estamos aqui em nome de Jesus. Que Ele nos ampare, que Deus nos abençoe. Muito obrigado pela presença. Sempre comentamos que todos nós somos úteis na reunião. Na segunda parte, vamos mentalizar aqueles que nós conhecemos, que estão em dificuldades e que nós podemos ajudar com o nosso pensamento. Muito obrigado pela presença e nós vamos começar a nossa reunião. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos para mais uma noite. Uma noite de doação, uma noite de aprendizado. E que cada um de nós, ao sairmos daqui, estejamos carregados daquilo que viemos buscar. Que o amor seja presente, que o amor se faça no coração de cada um, transbordar de energia e de paz. E nessa noite eu convido a todos a fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento em Deus, em Jesus e em Maria, símbolos do amor. Para que nessa noite Ele esteja presente em cada um de nós, doando e recebendo essa força viva do amor. Que somente o amor poderá mudar cada um de nós e sermos recebidos pelos nossos irmãos com muito mais amor. E hoje nós vamos dar sequência ao capítulo 14, que fala dos médiuns. Nesse capítulo, ele trata em especial vários tipos de médiuns. Ele nos fala dos médiuns de efeito físico, nos médiuns sensitivos, nos médiuns auditivos, nos médiuns falantes, nos médiuns videntes, nos médiuns sonâmbulos, nos médiuns curadores, nos médiuns pneumatógrafos. E todos esses médiuns, ele se resume numa doação, ele se resume numa prova de amor. E isso não foi escrito por nós, isso foi escrito por Kardec. Ele fala que a faculdade de ver os espíritos podem, sem dúvida, se desenvolver, mas é uma dessas faculdades cujo desenvolvimento deve processar-se naturalmente, sem que o provoque, se não quiser expor-se às ilusões da imaginação. Quando temos o germe de uma faculdade, ela se manifesta por si mesma. Devemos, por princípio, conter-nos com aquelas que Deus nos concedeu, sem procurar o impossível. Porque querendo ter demais, arrisca-se a perder o que se tem. Algumas pessoas podem, sem dúvida, enganar-se de boa fé, mas outras podem simular esta faculdade por amor próprio ou por interesse. Nesse caso, deve-se particularmente levar em conta o caráter, a moralidade e a sinceridade habituais da pessoa. Estamos cansados de falar isso aqui no Chico Xavier.
Aquilo que Jesus trouxe para nós. Conhece-se a árvore pelos frutos. Então, não existe supermédio. Às vezes a pessoa, a faculdade dela é uma faculdade suave. De repente, ela começa a falar muita coisa, a dizer muita coisa. E quem muito fala, muito erra. Então, está dentro disso aí. A gente tem que analisar o caráter, tem que ver aquilo que realmente a pessoa... Por isso que não devemos acreditar em médium. Eu sempre comento isso daí. Nós precisamos ver, analisar o médium. Porque o médium, ele está sujeito a todas as interferências, muito mais do que aqueles que não estão trabalhando na mediunidade. Eu conversei com uma médica, ela falou para mim que ela tinha 28 mediunidades. Eu fiquei até com inveja dela, porque eu tenho uma muito ruim. E ela falou que tinha 28. Eu falei, puxa vida. Então, olha para vocês ver o perigo. Tem médium que tem diploma de médium. Uma outra veio aqui com diploma de médium. Isso não existe dentro da doutrina espírita. E o que é esse desenvolvimento que está falando aqui? É nós sermos observadores em relação a nós. Eu estou sempre comentando isso. Por exemplo, nós, de repente, temos um problema intestinal ou estomacal. Nós comemos uma alimentação que nós estamos acostumados. É frequente na nossa vida. Então, nós precisamos analisar se não tem ali alguma interferência espiritual. Porque é onde o espírito vai interferir? No físico, na nossa organização. E aqui, quando está falando que muitas vezes o médium simula, nós estamos cansados de ver, eu já falei aqui de certos médios que publicaram livros importantes, e depois, o que acontece? Quando o médium começa a comercializar a mediunidade dele, ele perde a companhia dos espíritos superiores. Então vem um outro obsessor no lugar, e aí ele começa por ele próprio. Aí ele começa a simular a mediunidade, e isso é um perigo para ele. Vamos pegar um livro interessante, Sexo e Destino, do André Luiz. Vamos ver esse livro. Esse livro é o seguinte, olha só para vocês verem. Ali nós vamos ver um médium que ele é manipulado pelos espíritos. Mas vamos pegar um outro, mais importante ainda, que vai trazer uma comunicação para nós ali, um entendimento para nós. Olha a grandeza do Chico Xavier. Chico Xavier, sim, tinha todas as mediunidades. E ele pediu que fosse apagado um pouco das mediunidades dele, 30%. Porque senão o espírito não parava no corpo. Por que que Jesus viveu só 33 anos? O espírito muito superior, Jesus sangrava. Ele suava sangue. Por quê? O espírito é muito superior, a vibração espiritual é muito grande, o corpo físico não resiste. No livro Santo dos Nossos Dias, nós vamos ver ali uma história interessante que o Ranieri conta. Eles estavam dormindo no hotel, ele, um amigo dele e o Chico Xavier. Eles olhando o Chico Xavier dormindo, o Chico Xavier não parava na cama. Ele vibrava em cima da cama, tal a potencialidade espiritual dele. No livro Libertação tem um psiquiatra. Ele vai atender uma senhora. O espírito obsessor da senhora quer desencarnar ela. Então, ele era vidente. Isso no Rio de Janeiro. Ele era um médico, ele era comerciante, mas ele tinha faculdade de vidência. Ele via o espírito que receitava. O João depois vai citar, inclusive, uma passagem no livro dos médicos. Olha só. O obsessor da mulher vai na frente. Chega e fica a postos ali. Quando ele vai receitar o medicamento para a mulher, ele vê o obsessor, mas ele pensa que é o anjo da guarda dele. Ele pensa que é o superior que está receitando. Por quê? Porque ele estava partindo para o lado comercial, ele perdeu a companhia do anjo da guarda dele, daquele espírito que orientava ele, e vem o obsessor. O obsessor dá uma receita errada, porque a intenção é desencarnar a mulher. Mas aí nós temos ajuda. O marido não acredita no médico. Ele rasga a receita e não compra o medicamento, senão ele desencarnaria. Libertação do André Luiz. Olha para vocês verem. E dando sequência, nós vamos começar o assunto dos médiuns sonâmbulos. Também muito interessante. O sonambulismo pode ser considerado como uma variedade da faculdade mediúnica. Ou melhor, trata-se de duas ordens de fenômenos que se encontram
frequentemente reunidos. O sonâmbulo age por influência do seu próprio espírito. É a sua alma que, nos momentos de emancipação, vê, ouve e percebe além dos limites dos sentidos. O que ele diz procede dele mesmo. Em geral, suas ideias são mais justas do que no estado normal. Seu conhecimento são muito amplos porque está livre. Numa palavra, ele vive por antecipação a vida dos espíritos. O médium, pelo contrário, serve de instrumento a outra inteligência. É passivo e o que diz não é dele. Em resumo, o sonâmbulo exprime o seu próprio pensamento e o médium exprime o pensamento de outro. Mas o espírito que se comunica através de um médium comum pode também fazê-lo por um sonâmbulo. Muitos sonâmbulos veem perfeitamente os espíritos e os descrevem com a mesma precisão dos médiuns videntes. Podem conversar com eles e transmitir-nos o seu pensamento. Assim, o que eles dizem, além do círculo de seus conhecimentos pessoais, lhe é sempre sugerido por outro espírito. Eu vou citar um exemplo do que Kardec fala de um jovem sonâmbulo de 15 anos que tinha uma mente curta, um conhecimento não tão quanto avantajado, e que ele descrevia as doenças das pessoas. E muitas das vezes ele receitava os remédios necessários para ele curar daquela enfermidade. E com isso ele conseguiu diversas curas, diversos benefícios para a comunidade. Até que um certo dia ele pegou e descreveu a doença de uma certa pessoa e não receitou o remédio. A pessoa se revoltou contra ele. Por que você não está me receitando, me dando o remédio para esta cura? Aí ele fala, é que o meu anjo doutor não está aqui hoje para falar os remédios. Então ele falava pela sua alma, descrevia a real enfermidade e o doutor, esse anjo doutor, fornecia através dele os remédios necessários para que aquela doença fosse curada. Muito bom, né? E assim, nós partimos para os médiuns curadores. Eu diria que seria, se não o mais sério, ou talvez o mais grave, médiuns curadores. Por quê? Esse gênero de mediunidade consiste principalmente no dom de curar por simples toque, pelo olhar, ou mesmo por um gesto, sem nenhuma medicação. Certamente dirão que se trata simplesmente de magnetismo. É evidente que o fluido magnético exerce um grande papel no caso, mas é quando se examina o fenômeno com o devido cuidado, facilmente se reconhece a presença de mais alguma coisa. Deixa eu só fazer uma pergunta antes. Quem de nós já levou os nossos filhos, nossos entes, para benzer? Benzer de mal olhado, benzer de bucho virado, benzer diversas coisas. Essa senhora que benzia, sempre de coração aberto, nunca falou não. Nós levávamos e levamos até hoje, e quando nós retornamos, os nossos entes queridos estão melhor. O que aquela senhora tem
que ela simplesmente olhava para os nossos filhos, para os nossos entes queridos, fazia uma prece e a criança melhorava. Ela não usava nenhum instrumento, ela simplesmente impunha suas mãos, abria seu coração e a criança estava curada. A magnetização comum é uma verdadeira forma no tratamento com a devida sequência regular e metódica. Todos os magnetizadores são mais ou menos aptos a curar, se souberem cuidar do assunto convenientemente. Mas, entre os médiuns curadores, a faculdade é espontânea. Às vezes, a possuem sem jamais terem ouvido falar de magnetismo. Aí entra o caso, inclusive, das benzedeiras, que muitas vezes não tem cultura nenhuma. Então não existe técnica, existe coração e pensamento. Então muitas vezes também, às vezes a benzedeira ou o benzedor, ele usa ramo. Quando ele usa o ramo seca. Por que que o ramo seca? Ele está transmitindo fluidos positivos para pessoas. E a pessoa está devolvendo fluido negativo para ele. O ramo está no meio. Como nós sabemos que as plantas são sensíveis, elas captam essa energia e acabam até secando. Então, olha só para a gente ver como que funciona. E aí tem um livro interessante que chama Magnetismo Espiritual, cujo autor é Micaelos. Esse livro, inclusive, está difícil, eu acho que é muito difícil de encontrar ele, mas ele vai narrar para nós ali coisas interessantíssimas a respeito do magnetismo, que é o que está falando aqui. Então, Jesus impunha as mãos. O que era? Mas Jesus só de olhar, nós vamos ver aquela mulher que tinha um fluxo de sangue, que ela só encosta em Jesus e ela é curada. Então, e Jesus, o que Jesus falava? Tua fé te curou. Porque se a gente não crê, muitas vezes a gente não recebe, mas às vezes nem sem acreditar, às vezes a gente recebe. Depende do merecimento nosso. Então, olha a doutrina espírita para nós aí. E também, a maior parte das benzedeiras ou benzedores, eles não sabiam que eles eram médiuns. Eles simplesmente acreditavam que a força da oração deles era suficiente para curar. E curava. A intervenção de uma potência oculta que caracteriza a mediunidade torna-se evidente quando consideramos que a maioria das pessoas qualificáveis como médiuns curadores recorrem à prece, que é uma verdadeira evocação. Foi o que a gente acabou de falar. A prece ainda é a maior curadora. Sim, a prece muda todo um sistema, muda todo o ambiente. Vamos ver isso no livro Entre a Terra e o Céu, do André Luiz, onde ele vai trazer para nós ali informações. Ele vai, inclusive, descrever a cor do ambiente. Mas tem um outro livro muito interessante, que é Nos Domínios da Mediunidade. Nós vamos ver no item 17, Serviço de Passe. Esse livro deve ser lido por todos aqueles que queiram trabalhar na cura. E aí surge um outro livro que eu gosto muito de recomendar, Passes e Curas Espirituais, de Venefredo de Toledo. São livros simples, mas que traz orientação para nós, precisas a respeito do passe. Mas tudo isso são técnicas. Mas o que vai mandar mesmo é o que está aqui dentro de nós. É o coração, é o sentimento. E olha só para vocês verem, todo médium de cura, muitas vezes ele não sabe que ele tem essa potencialidade. E às vezes, antigamente, tinha muita criação de leitão, essas coisas. Então, quando o médium, ele olhava, a criação morria. Por quê? Porque ele não consegue direcionar a energia dele no lado positivo. Então, tudo que ele olha e ele admira, por isso que tem um quebranto, tem um mal olhado. Muitas vezes o próprio pai, a própria mãe, por amar demais, a criança é frágil ainda, ele é sensível, então ele capta essa energia. Muitos parentes, muitos amigos. Aqui nós temos algumas respostas dos espíritos às perguntas feitas a respeito, né? Podemos considerar
as pessoas dotadas de poder magnético como formando uma variedade mediúnica? Não podemos ter dúvida alguma. Entretanto, o médium é um intermediário entre os espíritos e o homem, mas o magnetizador, tirando sua força de si mesmo, não parece servir de intermediário a nenhuma potência estranha. É uma suposição errônea. A força magnética pertence ao homem, mas é aumentada pela ajuda dos espíritos que ele apela. Se magnetizadas para curar, por exemplo, é evocadas um bom espírito que se interessa por ti e pelo doente. Ele aumenta a tua força e a tua vontade, dirige os teus fluidos e lhe dá as qualidades necessárias. Há, porém, excelentes magnetizadores que não acreditam em espíritos. Pensas, então, que os espíritos só agem sobre os que creem neles? Os que magnetizam para o bem são auxiliados pelos espíritos. O homem que se aspira ao bem o chama sem o perceber, da mesma maneira que, pelo desejo do mal e pelas más intenções, chama os maus. O magnetizador que acreditasse na intervenção dos espíritos agiria com maior eficiência? Faria coisas que seriam considerados milagres. Algumas pessoas têm realmente o dom de curar por simples toque, sem o emprego dos passes magnéticos? Seguramente não tens tantos exemplos? Nesses casos, trata-se de uma ação magnética ou somente de influência dos espíritos? Uma e outra. Essas pessoas são verdadeiros médiuns, pois agem sobre a influência dos espíritos. Mas isso não quer dizer que sejam médiuns escreventes, como que entende. Esse poder é transmissível? O poder, não, mas sim o conhecimento do que se necessita para exercê-lo, quando se o possui. Há pessoas que nem suspeitariam ter esse poder se não pensarem que ele lhe foi transmitido. Podem-se obter curas apenas pela prece? Sim, às vezes Deus o permite, mas talvez o bem do doente esteja em continuar sofrendo, e então se pensa que a prece não foi ouvida. Muito comum a gente ver isso daí, né? Existem fórmulas de preces mais eficazes do que outras? Somente os espíritos ignorantes ou mentirosos podem entreter essas ideias, prescrevendo fórmulas. Entretanto, pode acontecer que para pessoas pouco esclarecidas e incapazes de entender as coisas puramente espirituais, o emprego de uma fórmula contribua para lhes infundir confiança. Neste caso, a eficácia não é da fórmula, mas da fé que foi aumentada pela crença ou uso da fórmula. São perguntas que os espíritos tentaram, né, nos explicar, tentaram colocar-nos mais perto da realidade. Mas muitas dúvidas ainda estão por vir, muitas dúvidas ainda estão pairando. Então, olha que coisa interessante aí. Chico Xavier, um senhor estava com um problema de visão. Estava praticamente quase cego. E aí ele ia lá para o Chico Xavier aplicar passe nele. O Chico Xavier aplicava passe nele e ele não melhorava. E depois de algum tempo, ele não foi mais. Aí passou uns 2 meses mais ou menos, ele apareceu lá no Chico Xavier com a vista completamente limpa, enxergando tudo. O Chico Xavier falou, graças a Deus, olha, ele melhorou. Aí ele chegou, o Chico Xavier falou, o senhor melhorou? Ele falou, melhorei, mas não com o passo que o senhor me deu. O passo que o senhor me deu não vale nada. Eu fui no Inhô fulano de tal lá, que mora no sítio, ele benzeu uma forquilha, mandou pôr debaixo do travesseiro e eu sarei. O Chico Xavier falou, então deixa eu ir lá também que eu estou ficando cego. Então, olha para vocês verem. Então,
aumenta. Muitas vezes a pessoa, ele acredita num cristal, ele acredita numa bola, ele acredita num apetrecho, ele acredita em patuá, né? Ele acredita em figa. O Raul Teixeira conta uma história muito interessante. Um catador de sucata, de lixo, com um carrinho de mão, sem denegrir nada. Toda profissão é digna. O Raul viu ele na rua e tinha uma figa grande pendurada no carrinho. Aí o Raul chegou e falou para ele, por que essa figa? Ele falou, tem muita gente que tem inveja de mim. Então eu pendurei essa figa no meu carrinho para ninguém pôr uma loiada em mim, nem inveja. Então tem essas coisas. Aí nós vamos ver o livro Obras Póstumas do Kardec. Olha como que o espírita que estuda e que entende, ele não critica nada, ele não ignora nada. Ele tem o conhecimento, mas ele respeita o limite do outro. Cada um de nós vai dar aquilo que tem, e cada um de nós vai crer naquilo que realmente nós achamos que serve para nós. No livro Obras Póstumas, o Kardec vai procurar uma cartomante. Isso está no livro Obras Póstumas do Kardec. E ela lê a mão dele. Quando ela lê a mão dele, ele não tinha codificado a doutrina espírita ainda. Ele, inclusive, era magnetizador. E ele era um homem cético. Ele não acreditava em qualquer coisa. Tanto é que quem assistiu o filme do Kardec vai ver que ele foi investigar. Que tinha fraude desde aquela época. Aí o que acontece? Quando ela lê a mão dele, ela fala que ele ia trazer uma doutrina revolucionária. Ele ia ser uma espécie de papa de uma doutrina nova. E realmente aconteceu que veio o Espiritismo. Mas vamos ver outro livro também do Chico Xavier, do André Luiz, onde disse aqui, se a pessoa mesmo que não crê nos espíritos, ele recebe. Nós vamos ver um médico. André Luiz está andando com mais duas entidades. Isso está no livro Nos Domínios da Mediunidade. E aí o que acontece? Ele andando com duas entidades, ele vê um médico passar numa ambulância com um doente. E junto com o médico tem um espírito muito superior, abraçado ao médico. E o André Luiz, na ingenuidade dele ainda, que ele estava aprendendo, como todos nós estamos aprendendo, ele pergunta para o superior, esse médico é espírita? Ele falou, quem disse para você que é só o espírita que tem assistência espiritual superior? Então, aonde se fala de Jesus, aonde a gente encontrar paz, aonde a gente se realizar intimamente, ali pode ser o nosso lugar. Então, a doutrina espírita, ela leva uma vantagem. É uma ciência avançada, profunda, que vai mostrar para nós a realidade. A partir do momento que nós vamos estudando a doutrina espírita, nós vamos desmistificando muitas coisas que tem dentro de nós e que muitas vezes nos perturbam. Porque todos nós temos mediunidade. Todos, sem exceção. E com isso nós encerramos o capítulo 14. E a semana que vem vamos para o 15º. Ele vai falar os médiuns escreventes e psicógrafos, que também é uma nova realidade. Muito interessante. Então tudo isso é para mostrar para nós o quê? Que nós todos temos condições, todos nós. Nós podemos desenvolver certas faculdades sem apressar. Porque muitas vezes nós somos precipitados. É com calma, com cautela, porque nós somos instrumentos de Deus. Que Ele nos abençoe. Então nós vamos para a segunda parte. Cada um faz o seu pedido mental. Como falou aqui, todos nós podemos fazer alguma coisa. Então vamos para a segunda parte, vamos fazer o nosso pensamento, vamos agradecer. E com certeza nós vamos receber tudo aquilo que nós viemos buscar, de acordo com as nossas necessidades. Só agradecer. Agradecer por vocês estarem aqui conosco. Agradecer pela nossa lucidez. E eu lembro muito de Jesus, muito de Jesus. No livro A Gênese, do Kardec, nós vamos ver lá sobre os milagres de Jesus. Então, olha, eu tive a oportunidade de abraçar o Chico Xavier.
Até hoje eu sinto emoção. A gente vê a grandeza de uma pessoa quando a gente se aproxima dela. Esse magnetismo, tudo isso daí. Nós temos uma entidade aqui, e ela foi escrava. Hoje ela se fez bem visível. E ela era uma mulher muito bonita. E ela era obrigada a dormir com o reprodutor. Olha para vocês verem. Essa mulher nos assiste aqui sempre. Ela tem, mesmo em espírito, o dom da cura, o magnetismo muito forte, que nos envolve a todos. Nós vamos encerrar trazendo aquilo que Jesus fala para nós. Não se turbe o vosso coração, nem se arreceie. Estarei convosco até a consumação dos tempos. Minha paz vos deixo, minha paz vos dou. Não vos dou a paz do mundo, mas vos dou a paz de Deus, que o mundo não vos pode dar. Que Ele nos abençoe. Muito obrigado. Está encerrada a reunião. Muito obrigado, gente.